Olá, nesse vídeo quero comentar alguma coisa a respeito de Chico Xavier. Ele que reencarnou em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril do ano de 1910 e nos deixou um legado extraordinário que eu trago hoje comentários numa singela homenagem e gratidão a Chico Xavier. Eu quero comentar sobre a obra do Chico Xavier, porque a árvore se conhece pelos frutos. E a obra de Chico Xavier mostra a grandeza desta árvore que nos legou uma sombra bendita para a nossa evolução espiritual. Com 17 anos, Chico iniciou a sua atividade como médium espírita. Isso foi em 1927. A partir deste momento, na primeira reunião que se deu em Pedro Leopoldo, uma médium que estava presente, uma médium vidente, viu numa imagem espiritual que uma chuva de livros caía sobre Chico Xavier. No momento não soube explicar o que é. Hoje nós sabemos que o Chico Xavier deixou uma obra gigantesca de livros contendo a sabedoria mais avançada disponível no planeta Terra, da doutrina espírita. O seu primeiro livro, publicado como médium, foi este livro aqui. Parnaso de Além-Túmulo, uma coletânea de poemas de poetas portugueses e brasileiros que vieram através da psicografia de Chico Xavier trazer a mensagem do Consolador prometido por Jesus, cujo início da obra do Consolador se deu com Allan Kardec a partir do ano de 1857. Com o falecimento de Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, no dia 31 de março do ano de 1869, 40 anos depois, exatamente 40 anos depois, ele próprio, Kardec, retorna reencarnando em 2 de abril de 1910 para dar continuidade à obra. A base da doutrina estava consolidada na tarefa de Allan Kardec. E a exemplificação da vivência do Consolador teve prosseguimento com Chico Xavier. E este primeiro livro publicado, de 1932, causou grande impacto na sociedade brasileira e portuguesa, tendo em vista a perfeição com que os poemas identificavam o autor nos poetas que as subscreviam. Eu quero mostrar que o primeiro poema contido no livro Parnaso de Além-Túmulo é um poema deixado por Abel Gomes, um escritor, poeta e professor
nascido em Minas Gerais a 30 de dezembro de 1877 e falecido em 16 de agosto de 1934. Abel Gomes, espírito dinâmico, posto que fisicamente inválido, deixou alguns livros inéditos, dos quais 2 já editados pela Federação, além de copiosa obra esparsa. Eu vou fazer a leitura do poema, que é o primeiro poema desse livro que foi publicado em 1932, que se chama, muito apropriado para os dias de hoje, que se chama Temos Jesus. Olha como é interessante que isto foi escrito antes de 1932, naturalmente, e como se aplica aos dias de hoje. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Então, este livro extraordinário foi o primeiro livro publicado com psicografias de Chico Xavier. Contudo, o segundo livro que foi publicado foi esse aqui. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, sobre o qual já fiz alguma referência em vídeos anteriores. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe do Chico. O Chico recebeu a presença da mãe dele e ele pediu, ela já estava desencarnada, desencarnou quando ele tinha 5 anos. Ele, como médium, então, já trabalhando na divulgação através da psicografia, ele recebe a presença da mãe. E ele, então, pede a ela que faça relatos, descreva as impressões que ela teve ao retornar ao plano espiritual. E ela prometeu. E algum tempo depois, ela começou a trazer informações, breves cartas explicando e tudo mais. E essas comunicações se deram a partir do ano de 1928. E de modo que este livro, efetivamente, foi o primeiro livro obtido por psicografia. Claro que muitas mensagens ele já estava recebendo, mas este de uma maneira organizada, que acabou resultando no livro, não é? Foi o primeiro livro psicografado. Embora o livro Parnaso de Além Túmulo tenha sido o primeiro publicado. Este foi o segundo. Um livro extraordinário que eu recomendo a todos para ver a sabedoria, a verdade contida nos seus conteúdos, como de fato em todos os livros que foram publicados através da psicografia de Chico Xavier. Contudo, há um livro
que eu vou mostrar aqui. Este aqui. Chama-se O Primeiro Livro. Estou falando de versos primeiros aqui, né? Primeiro recebido, que acabou resultando no livro Cartas de uma Morta. O primeiro publicado, O Parnaso de Além Túmulo. E este aqui é o primeiro de um esforço pessoal do Chico. Ele queria escrever um livro, ele era muito interessado nesse tema desde antes, né? E ele guardava as comunicações que ele recebia na casa dele. E o pai dele, muitas vezes, com medo que ele fosse taxado como louco e tudo mais, sempre que podia, pegava aqueles escritos que o Chico deixava, porque ele escrevia de madrugada, e queimava. Mas algumas o Chico acabou salvando, ele acabou guardando e tal, e acabou resultando neste livro que foi publicado agora, em 1910, em 2010, não é? No centenário do nascimento de Chico Xavier. Vou mostrar com que carinho, com que atenção o Chico tratava esse material que ele recebia dos espíritos. Veja, por exemplo, olha só o capricho. Esta aqui chama-se Rabiscos, que é um poema escrito em Pedro Leopoldo no dia 14 de março de 1929, por José Xavier, não é? Então você vê, ele até fazia os desenhos, o capricho, o carinho com que ele tratava toda esta tarefa que ele tinha. E há um outro poema que ele recebe aqui, de Francisco Xavier, que eu vou mostrar. Olha, sempre o capricho, né? Olha só. Eu vou ler este poema, deste que é, assim, o primeiro livro que foi colecionado pelo próprio Chico, no seu carinho, no seu cuidado. Chama-se um dos poemas, existem inúmeros aqui. Eu recomendo esse livro, vou deixar depois descrito na descrição do vídeo. Quem quiser, tiver interesse. Amor a Jesus. Eu não trago a minha alma amargurada, porque te amo, ó Jesus, com um amor tão puro que o meu ser desprezível e obscuro já não sente os espinhos pela estrada. E abençoou este mundo ingrato e duro, porque nele a minha alma lacerada entrevê toda em luz uma alvorada deslumbrante e sublime no futuro. A minha alma te elevo no momento de amargura, tristeza e sofrimento, esquecendo da terra os pesadelos. Sinto logo 1000 flores luminosas que transformam-me as sendas espinhosas em caminhos translúcidos e belos. Francisco Xavier. São poemas dele próprio, né? Então eu quis trazer estas referências ao primeiro livro desta obra gigantesca deixada por Chico Xavier através da mediunidade, onde ele vem dar prosseguimento à consolidação no planeta Terra do Consolador que foi prometido por Jesus, iniciado por Kardec e prosseguido na continuidade com Chico Xavier. Até hoje, já foram publicados de obras referindo-se da lavra de Chico Xavier, da sua mediunidade, 532 livros. Nesta data,
em que nós homenageamos Chico Xavier e a ele demonstramos a nossa gratidão pela extensão do seu grande amor a Jesus, da sua personalidade marcante, os frutos que esta árvore grandiosa do Evangelho, ele próprio, uma carta viva do Evangelho, com o seu comportamento, com as suas palavras pessoais, os testemunhos daqueles que com ele conviveram e o conheceram, só deixam para nós o caminho, o roteiro que nos espera para alcançarmos, conforme prometeu Jesus, o reino dos céus. Fica assim esta singela lembrança, nesta data de 2021, do 111º ano da reencarnação deste grande Espírito entre nós, a quem agora, neste momento, deixo a minha gratidão, porque ao ler as suas obras e as de Kardec, nós nos renovamos para a vida. Até a próxima vez, se Deus quiser.